Helena respirou fundo ao passar pelo velho portal de ferro que levava à casa de sua infância. O ar denso parecia mais frio do que ela se lembrava, o cheiro de terra molhada misturando-se com uma sensação pesada de nostalgia. O som de suas botas esmagando as folhas secas era o único ruído que ecoava na quietude daquela cidade que parecia congelada no tempo. Fazia anos que não retornava, e agora a morte de sua mãe a trazia de volta para lidar com assuntos que preferia manter no passado. A casa estava quase como ela deixara, exceto por uma fina camada de pó que cobria os móveis e o silêncio opressor que a preenchia. Helena se forçou a caminhar pelo corredor estreito até o quarto de sua mãe, onde uma pilha de documentos sobre a herança a aguardava. No entanto, não era o aspecto burocrático que a incomodava. O que a deixava inquieta era o lago. O lago ficava a poucos metros da propriedade, suas águas sempre escuras e imóveis. Desde criança, Helena sentia uma estranha atração por ele, uma mistura de medo e fascínio. Ao aproximar-se da janela, pôde vê-lo ao longe, envolto em névoa, como se estivesse observando-a de volta. Algo estava diferente. Ela mal conseguia se afastar do olhar fixo nas águas. Folheando papéis no escritório da casa, Helena encontrou um diário de sua mãe. Havia anotações incompletas, muitas delas sobre o lago. Com a caligrafia tremida, sua mãe mencionava uma voz que vinha das águas, algo que a inquietava nos últimos meses. Um calafrio percorreu a espinha de Helena. O que teria acontecido com sua mãe nos últimos anos? O que havia no lago? O retorno de Helena à cidade estava longe de ser um simples ajuste de contas. Algo sombrio pairava sobre o lugar, e o lago parecia ser o centro de tudo. Nos dias que seguiram, Helena tentou se concentrar nas tarefas burocráticas da herança, mas a presença do lago pesava em seus pensamentos. Quanto mais se aproximava dele, mais sentia uma tensão invisível crescer ao seu redor. A voz, baixa e suave, começava como um murmúrio, até que seu nome emergia claramente no ar denso. Certa tarde, ao caminhar pela trilha que contornava o lago, a voz a chamou de novo. Helena parou, imóvel, com o corpo tomado por um arrepio. O som parecia emergir diretamente das águas. Helena! A princípio, pensou que era sua mente lhe pregando peças, fruto do cansaço emocional. No entanto, aquilo era inconfundível. Ela se forçou a avançar, tentando afastar a ideia de que algo sobrenatural estava acontecendo. No entanto, ao chegar perto da margem, a voz parecia envolvê-la. O lago, antes um simples cenário de sua infância, agora parecia vivo, quase pulsante, com uma presença que Helena não conseguia ignorar. À noite, o desconforto se intensificou. Helena deitou-se na cama, mas a mente estava agitada. Quando finalmente adormeceu, foi assombrada por sonhos. Uma figura feminina, de olhos vazios, estendendo a mão para ela, sempre vinda das profundezas do lago. Helena acordou suada, com o coração acelerado, e pela primeira vez se perguntou se a voz que ouvia era real. No dia seguinte, tentou conversar com os moradores locais sobre o lago, mas foi recebida com olhares evasivos e respostas curtas. Ninguém queria discutir o assunto. Aquilo a intrigava ainda mais. O que a cidade escondia? Determinada a entender o que estava acontecendo, Helena sabia que o lago escondia algo muito mais profundo do que simples memórias. E estava cada vez mais claro que sua mãe, de alguma forma, fazia parte disso. Nos dias seguintes, Helena se aprofundou na leitura do diário de sua mãe. Cada página revelava fragmentos de algo maior, um mistério antigo que parecia enraizado nas águas do lago e na cidade. A leitura tornou-se obsessiva, principalmente quando encontrou menções a uma mulher chamada Isabel, que desaparecera há muitos anos. O nome ecoava na mente de Helena, coincidindo com a figura perturbadora de seus sonhos. Isabel, conforme o diário, não era apenas uma mulher qualquer. Ela havia desaparecido em circunstâncias misteriosas nas proximidades do lago e parecia que, estranhamente, ninguém mais na cidade se lembrava dela. Quanto mais Helena lia, mais surgia uma conexão entre o desaparecimento de Isabel e o comportamento de sua mãe nos últimos anos. Decidida a entender a verdade,
Helena procurou registros antigos no cartório da cidade, mas encontrou pouco sobre Isabel. Era como se sua história tivesse sido apagada. Foi então que decidiu visitar Samuel, o velho pescador que vivia à beira do lago e que, segundo os poucos moradores dispostos a falar, estava na cidade há mais tempo do que qualquer outro. Quando Helena o encontrou, Samuel estava sentado, lançando seu olhar cansado sobre as águas. Ele a recebeu com um olhar cauteloso, claramente desconfiado das perguntas que viriam. Helena sentou-se ao lado dele e, sem rodeios, mencionou Isabel. Ninguém fala dela porque é mais fácil esquecer, disse Samuel, a voz rouca e arrastada. Mas ela era minha filha. Helena ficou imóvel. A revelação a atingiu como um golpe. Samuel não era apenas um velho recluso. Ele estava diretamente ligado ao mistério que assombrava o lago. Minha mãe sabia? Perguntou Helena, tentando conter a ansiedade. Samuel assentiu, seu olhar perdido. Sabia. Todos sabiam. O lago, ele guarda mais do que água. Isabel foi uma vítima. Uma promessa foi feita, e sua mãe estava envolvida. Helena sentiu o sangue gelar. Sua mãe havia feito parte de algo terrível, um pacto sombrio ligado ao lago. As peças começavam a se encaixar. A cidade, o desaparecimento de Isabel e agora a voz nas águas. Mas havia mais. Samuel olhou para ela com dor no olhar, hesitando em revelar o resto. Eu não posso te contar tudo. Ainda não. Há coisas que devem ser descobertas por conta própria. Mas cuidado com o que procura, Helena. O lago não esquece. Helena retornou à casa carregada pela revelação de Samuel. Sua mãe estava envolvida no desaparecimento de Isabel, e o lago, de alguma forma, estava diretamente conectado a isso. Ela não poderia mais ignorar o que o diário tentava revelar entre as linhas caóticas e confusas. Determinada, voltou a folhear as páginas, procurando por respostas que pudessem dar sentido ao pesadelo que vivia. Foi numa das entradas mais antigas que Helena encontrou a resposta. O relato era perturbador. Sua mãe mencionava um ritual antigo, realizado pelos líderes da cidade para salvar o povo de uma maldição que ameaçava a todos. Isabel, uma jovem inocente, fora escolhida para ser sacrificada ao lago, seu espírito aprisionado nas águas para manter a cidade segura. Aquele sacrifício não fora apenas uma tragédia, mas uma escolha consciente. O horror da descoberta tomou conta de Helena. Sua mãe, a mulher que ela sempre admirara, estivera envolvida naquele ritual. Pior ainda, havia aceitado o sacrifício de uma inocente para proteger a cidade de um mal maior. E agora, Isabel estava presa, seu espírito vagando pelas águas, buscando libertação ou vingança. Com o coração pesado, Helena voltou ao lago. Ao chegar lá, não se surpreendeu ao encontrar Samuel esperando. Ele sabia o que ela havia descoberto. Sua mãe tentou proteger a cidade, disse ele, a voz arrastada pela tristeza. Isabel foi o preço. E agora? Perguntou Helena, a raiva e a tristeza em sua voz. O que ela quer? Ela quer justiça, respondeu Samuel, os olhos fixos no lago. E você é a chave. Helena ficou em silêncio, sem saber como processar o que acabara de ouvir. A voz nas águas não era apenas uma assombração. Isabel estava chamando por ela, e Helena sabia que, de alguma forma, era seu destino libertá-la. A noite caía quando Helena decidiu voltar ao lago pela última vez. A voz de Isabel não lhe deixava paz, e agora sabia que era inevitável. Algo terrível havia acontecido ali, e Isabel estava esperando por justiça. Se o espírito de Isabel buscava vingança ou redenção, Helena teria que descobrir por si mesma. Ao chegar à margem, o vento frio cortava sua pele, e o lago, agora mais escuro do que nunca, parecia chamá-la. Para sua surpresa, Samuel estava ali novamente, como se soubesse que aquela seria a noite decisiva. Não vou deixar você fazer isso, disse ele com a voz trêmula. Isabel quer mais do que justiça. Ela quer vingança. Não é assim que se quebra a maldição. Helena o encarou determinada. Então, como eu a liberto? Como quebro esse ciclo? Samuel hesitou, os olhos cheios de culpa. Não sei se você pode libertá-la sem pagar um preço. Se entrar nessas águas,
você poderá não voltar. Helena sabia que ele estava falando a verdade. Mas não havia outra escolha. O ciclo de destruição precisava acabar e ela era a única que poderia fazer isso. Sem mais palavras, caminhou até a margem, sentindo o peso das águas sombrias ao seu redor. Isabel, estou aqui! Gritou Helena, sua voz ecoando pela superfície calma do lago. Me diga o que você quer. O lago permaneceu em silêncio por um longo momento. E então, como se despertasse de um longo sono, as águas começaram a se agitar e a presença de Isabel se fez sentir de maneira inconfundível. Helena sentiu o frio gelar seus ossos enquanto uma figura emergia do lago, os olhos vazios de Isabel a encarando. Você veio, murmurou Isabel, a voz fantasmagórica ecoando como se o próprio lago falasse. Helena deu um passo à frente, tremendo, mas decidida. Eu quero libertar você. Não pode haver mais mortes. Isabel observou Helena por um longo tempo, sua expressão inabalável. A dor e o ódio que carregava eram profundos demais, quase viscerais. A corrente das águas começou a girar ao redor de Helena, como se Isabel tentasse atraí-la para baixo. Você quer me libertar? Isabel riu, uma risada amarga e cheia de dor. Eles me prenderam aqui. E você é filha da mulher que me condenou. Eu sei o que minha mãe fez. E sinto muito, disse Helena, sentindo as lágrimas brotarem. Mas mais mortes não vão apagar o que aconteceu com você. Eu imploro, Isabel, deixe isso acabar. Não continue com esse ciclo de ódio. A raiva nos olhos de Isabel tremulou, transformando-se em algo mais profundo, uma tristeza insondável. Isabel olhou para o lago ao seu redor, como se finalmente percebesse a prisão em que estava. Eu só queria justiça, murmurou Isabel, sua voz cheia de lamento. Mas esse lago me transformou em algo que eu nunca quis ser. Helena estendeu a mão em direção ao espírito. Eu posso ajudar você a encontrar paz, Isabel. Não deixe que esse ódio continue a consumir você. Por um momento que pareceu uma eternidade, Isabel permaneceu imóvel. Então, com um último suspiro, a figura fantasmagórica começou a desaparecer, como se estivesse sendo dissolvida nas próprias águas que a aprisionaram por tanto tempo. As águas do lago, antes revoltas, começaram a se acalmar, e o frio intenso que cercava Helena deu lugar a uma estranha sensação de paz. O lago estava, enfim, sereno. Helena emergiu das águas do lago ofegante e trêmula. O vento frio ainda soprava ao seu redor, mas algo havia mudado. O peso opressor que pairava sobre o lago havia desaparecido. O espírito de Isabel finalmente estava livre. Ela se sentou na margem, o corpo cansado e a mente em tumulto. O lago agora era apenas um espelho tranquilo, refletindo o céu escuro da noite. Por um momento, Helena sentiu que a batalha havia terminado, mas sabia que o preço emocional seria eterno. Samuel, que havia observado tudo em silêncio, se aproximou devagar. Está feito? Ele perguntou, a voz cautelosa, quase com medo da resposta. Helena assentiu lentamente, sem conseguir encontrar palavras para expressar o que havia acontecido. A cidade estava livre da maldição, mas o custo havia sido enorme. Isabel se fora, mas sua memória e o peso de seu sacrifício permaneceriam. Na manhã seguinte, Helena decidiu deixar a cidade. Ao caminhar pela estrada deserta, olhou uma última vez para o lago. Ele parecia inofensivo agora, suas águas calmas, mas Helena sabia que jamais esqueceria o que havia acontecido ali. A maldição havia sido quebrada, mas as cicatrizes emocionais permaneceriam. O ciclo, enfim, tinha chegado ao fim, mas o passado de Helena, marcado pela tragédia do lago, a acompanharia para sempre.